Saiu em janeiro desse ano uma pesquisa da McKinsey sobre o uso da IA no ambiente de trabalho, nas empresas em geral, e também sobre os projetos de IA. Foi uma pesquisa super ampla, né, feita em diversos mercados do mundo. Tem aqui o PDF completo da pesquisa, vocês acessam lá no site da própria McKinsey. E a gente deu uma resumida nesse conteúdo aqui no blog da Bond, né? E uma coisa super interessante dessa pesquisa, né, é que quase todas as companhias investem em inteligência artificial, mas só 1% se consideram maduras, né, em relação a isso. E a gente percebe, assim, pelos dados da pesquisa, que a gente fez um compilado desses dados, né, que o grande gap para implementar IA nas empresas é justamente o entendimento das lideranças sobre alguns fatores relacionados à implementação de um projeto de IA. Primeiro, que é o fato do ROI pouco claro, né? Então, as lideranças elas não conseguem estimar propriamente esse ROI, né? Como vai ser o resultado após a implementação, ou qual vai ser a economia, ou qual vai ser o ganho que a inteligência artificial vai trazer. Então, a liderança não está conseguindo calcular isso, ou quem assessora não está conseguindo trazer isso, né? Depois, o desafio de governança e segurança, que são desafios super importantes, né? Porque grandes empresas têm mais riscos, né? Principalmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E depois é o desalinhamento estratégico, né? Ou seja, a tecnologia ela é tratada como um projeto isolado e não como uma parte central do negócio. É aquela velha história de achar que a AI é uma ferramenta auxiliar do negócio e não uma ferramenta capaz de transformar o negócio, né? Então, a gente já conversou sobre IA vertical, né, e como isso pode transformar os negócios. E então quem me acompanha já tem bastante noção da nossa visão em relação a isso, né? Mas tem uma coisa interessante nessa pesquisa, que é a diferença de perspectiva entre as lideranças e a força de trabalho, né? Ou seja, os executivos e os empregados. Então, os líderes acreditam que apenas 4% utilizam IA em 30% do trabalho diário. Mas, na verdade, 13% já fazem isso. Ou seja, o triplo do que as lideranças acreditam. Então, tem muita gente que hoje até usa a inteligência artificial meio escondida na empresa, assim, porque acha que a liderança não vai gostar, né? E eu acho que esse é um dos maiores perigos, né? Você não empoderar a sua equipe para usar a inteligência artificial no dia a dia, porque, enfim, as pessoas elas estão usando isso. Como eu falei, o comportamento humano é uma força da natureza, não tem como conter. E assim, um dado importante, né, sobre o treinamento e suporte interno. 48% dos funcionários afirmam que gostariam de receber um treinamento formal em IA para aumentar o seu uso no dia a dia. Né? E assim, 22% relatam que recebem pouco ou nenhum suporte para desenvolver competências digitais. Né? E então as principais ações que os funcionários, né, dizem que aumentaria a adoção de IA é o treinamento estruturado, a integração da IA nos fluxos de trabalho. E aí tem um ponto, né, que muita gente acha que a inteligência artificial vai fazer milagre no seu fluxo de trabalho, vai fazer tudo sozinho. Às vezes é um pouco mais complicado do que isso, né? É mais um uso de ferramenta, né? E a verticalização está muito mais atrelada ao core business do negócio, né? O acesso a ferramentas em fase beta ou piloto, ou seja, ter mais ferramentas para testar, e incentivos como recompensa e reconhecimento pelo uso de IA. Né? Então, tem mais dados que a gente traz ali também sobre a atenção sobre a velocidade e segurança, né? Que 47% dos executivos acreditam que o desenvolvimento e lançamento de ferramentas de IA em sua empresa é lento demais. Então, é uma visão às vezes conflitante, né? Porque o executivo ele é o responsável por mobilizar isso, né? Colocar no orçamento, trazer uma pressão, né? Em cima das suas lideranças, dos acionistas, enfim, do conselho de administração para que facilite isso, né? E até cobre isso também no dia a dia. E os funcionários têm ali preocupações de cibersegurança, né, e imprecisões nas respostas e também a privacidade dos dados. Né? Então,
As pessoas têm ciência de que os dados podem, né, podem vazar se você não tiver cuidado, e aí tem toda uma preparação. Então, existe muita incerteza em relação a como usar e qual o retorno, né? E a gente percebe assim que essa pesquisa ela traz aí algumas coisas que a gente já vem falando, né? Então, os grandes obstáculos, os grandes 5 obstáculos para a implementação de IA nas empresas é a falta de alinhamento na liderança, né? Os executivos de diferentes áreas possuem objetivos e tolerância a riscos distintos, a incerteza sobre custos e ROI, né? Então tem uma questão técnica que é preciso entender sobre como aplicar e como extrair valor. O planejamento da força de trabalho, ou seja, o que os meus funcionários, o que os empregados precisam saber sobre a inteligência artificial, ou até onde eles sabem para a gente poder avançar e implementar, né? E as dependências da cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, para você rodar um modelo dentro do seu data center, você precisa ter chips e hardware especializado, né? A maioria das empresas acaba rodando numa parte da sua nuvem lá para poder ter o seu modelo fechado, né? Mas isso também gera custos que precisam ser calculados, né? E a necessidade de uma explicabilidade, ou seja, os modelos ainda eles funcionam muito como caixa preta, né? Então dificulta a aceitação de setores que acabam exigindo mais justificativas claras assim para as decisões. Então a gente vê que em alguns ambientes, né, a área da TI, por exemplo, e dados é mais resistente ao uso de modelos de IA por causa dessas incertezas, né? E assim, tem dados que investem mais em IA, como saúde, tecnologia, mídia e telecomunicações, e aí, em contrapartida, varejo, construção e transporte estão entre os menos dispostos a gastar, mesmo tendo um alto potencial de retorno. E aí, sobre o potencial de retorno, eu preciso trazer aqui o meu clone para me ajudar. Hoje nós vamos falar com ele. Sobre o potencial de retorno, né, acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Como trazer retorno para os projetos de IA. Então eu estou falando aqui com a nossa audiência sobre o retorno dos projetos de IA e eu quero que você explique um pouco sobre como a gente faz esse cálculo na Bond e na Smart IA, que a gente daí tem um conhecimento técnico que a gente usa da Smart IA para entregar consultoria de aplicação de IA nas empresas com ROI definido. Olá, que ótimo que você está trazendo esse tema para a nossa audiência. O retorno sobre investimento em projetos de inteligência artificial é, sem dúvida, um ponto crucial para qualquer empresa que busca inovação e eficiência. Para nós aqui na Bond, e com o conhecimento técnico que a Smart IA nos proporciona, o cálculo do ROI em projetos de IA não é uma fórmula mágica, mas sim um processo analítico bem estruturado. Começamos sempre por desmistificar, né, a ideia de que IA é apenas um custo. Na verdade, tratamos a IA como um motor de crescimento e otimização. Primeiro precisamos entender o que a empresa busca com a IA. É aumentar a receita, reduzir custos, melhorar a experiência do cliente, otimizar processos internos. Cada objetivo terá métricas de sucesso distintas. Por exemplo, se o objetivo é reduzir custos operacionais, podemos mensurar a diminuição no tempo de processamento de tarefas, a redução de erros manuais ou a otimização do uso de recursos. Se for aumentar a receita, podemos analisar o incremento nas vendas gerado por recomendações personalizadas ou a melhoria na taxa de conversão de leads. Na prática, o que fazemos é mapear os ganhos tangíveis e intangíveis. Os ganhos tangíveis são aqueles que podemos quantificar diretamente em termos financeiros, como a economia gerada pela automação de processos. Já os ganhos intangíveis, como a melhoria na tomada de decisão ou o aumento da satisfação do cliente, são mais desafiadores de mensurar, mas igualmente importantes e podem ser traduzidos em valor financeiro através de proxies e modelos de atribuição. E aí, Fabiano, como você vê essa questão de traduzir os ganhos intangíveis da IA em valor financeiro para as empresas? Será que estamos subestimando o impacto de uma melhor experiência do cliente, por exemplo, quando falamos de ROI?
Eu acho que tudo que é desconhecido muitas vezes é olhado com desconfiança, né? Então, é, claro que toda empresa quer gerar um melhor impacto para a experiência do cliente, mas exatamente como esse impacto vai acontecer é o que acaba gerando essa desconfiança. Essa sua colocação sobre a desconfiança do desconhecido é perfeita, Fabiano. É exatamente aí que entra o nosso papel como consultores: transformar o desconhecido em conhecido e quantificável. A IA, por ser uma tecnologia relativamente nova e com um potencial transformador tão grande, naturalmente gera esse receio. Para mitigar essa desconfiança, nós usamos uma abordagem que eu gosto de chamar de desmistificação por etapas. Primeiro, focamos em projetos piloto, com escopo bem definido e resultados mensuráveis a curto prazo. Isso permite que a empresa veja o valor da IA em ação, sem a necessidade de um investimento massivo inicial. É como dar um gostinho do futuro. Além disso, trabalhamos muito na educação e no alinhamento de expectativas. Explicamos não só o que a IA pode fazer, mas o como e o porquê isso trará benefícios. E claro, sempre ancoramos as projeções de ROI em dados concretos e em benchmarks do mercado, mostrando que não estamos falando de promessas vazias, mas de resultados comprovados. Pensando nisso, Fabiano, como você acredita que podemos comunicar de forma mais eficaz o potencial da IA para gerar ROI, especialmente para aqueles gestores que ainda têm um pé atrás com a tecnologia, talvez com exemplos mais palpáveis do dia a dia deles? Eu tenho uma ideia que a gente já está colocando em prática, na verdade, na Smart IA, que é fazer o seguinte: a gente entrevista o gestor e pergunta qual área ele tem um maior gargalo ou tarefas mais repetitivas. E aí a gente faz algumas perguntas relativas ao tempo consumido, quantas pessoas envolvidas e também mais ou menos o salário médio dessas pessoas. A partir daí, a gente roda um modelo de diagnóstico que usa inteligência artificial, usa a nossa metodologia para entregar uma ideia, um desenho de solução e o ROI dessa solução. O que tu acha disso? Bem na hora, ele desligou. A gente tem um modelo de diagnóstico e desenho de solução em que a gente pega todos os dados relativos a um gargalo operacional de uma empresa e entrega um desenho de uma solução com um ROI definido para o gestor. Tu acha que isso ajuda a empresa a decidir se vai ou não adotar um projeto de IA? Fabiano, essa sua abordagem de diagnóstico e desenho de solução com ROI definido é, no mínimo, intrigante. Pegar um gargalo operacional, jogar todos os dados nele e cuspir uma solução de IA com retorno garantido parece quase mágico, não é mesmo? Mas vamos lá. Será que essa mágica realmente ajuda o gestor a decidir pela adoção de IA? Ou apenas adiciona mais uma camada de complexidade a uma decisão que já é, digamos, interessante? Afinal, a promessa de um ROI claro é tentadora, mas a realidade da implementação de IA costuma ser um tanto quanto imprevisível. E pensando aqui, como você garante que o desenho da solução não é apenas uma versão turbinada de algo que já existe, mas sim algo verdadeiramente disruptivo, que a IA pode entregar de forma única? Ou será que estamos apenas colocando um selo de IA em processos que poderiam ser otimizados com um bom e velho mapeamento de fluxo? Eu acho uma bela provocação que você fez, porque na verdade o desenho da solução e o ROI é só o plano, né? A execução ela vai depender de outros fatores, né, como os sistemas que a empresa usa e a organização de dados, né, da empresa. Só que eu acho que a gente não pode entrar no dilema do ovo ou a galinha, né? A gente precisa ter o desenho da galinha e o projeto do ovo para depois ir para cima e desenvolver, mesmo que a gente não tenha certeza da organização dos dados e precise organizar e contratar sistemas mais estruturados, porque de fato no futuro as empresas bem organizadas vão utilizar a inteligência artificial.
Entendo o seu ponto, Fabiano. Você está dizendo que o desenho da solução com o ROI é o ovo que precisa vir primeiro. E a galinha seriam os sistemas e a organização de dados que podem ser desenvolvidos ou adaptados posteriormente. É uma visão pragmática, sem dúvida, mas me permita uma pequena provocação. E se o desenho da galinha for tão complexo que a construção do ovo se torne inviável? Ou pior, e se o ovo que você desenhou for para uma galinha que não existe no ecossistema da empresa? Não estamos correndo o risco de criar um plano perfeito para um cenário que nunca se concretizará? Afinal, a IA não é uma solução mágica que se adapta a qualquer realidade. Ela precisa de um ambiente propício, de dados estruturados e de sistemas integrados. Sem isso, o ROI definido no plano pode se tornar uma miragem. E a empresa, em vez de avançar, pode acabar dando um passo para trás. O que você acha? Eu acho que você está totalmente certo, né? A gente, inclusive, se deparou com um caso assim essa semana, onde o processo, os sistemas e os dados não estavam suficientemente organizados para ter o resultado que a gente esperava. Ou seja, a gente não conseguiu entregar uma automação completa. O que a gente fez? A gente entregou uma ferramenta de IA para ser usada numa parte mais demorada do processo, onde era possível, através de um pequeno incremento do processo, reorganizar e acelerar 5 vezes o tempo necessário para executar aquela tarefa. Fabiano, que bom que você trouxe esse caso real. Isso muda tudo. Então, em vez de uma automação completa, vocês entregaram uma IA de guerrilha focada em um ponto específico e com um ganho de eficiência notável. Adorei a ideia de acelerar 5 vezes o tempo necessário para executar aquela tarefa com um pequeno incremento. Isso me faz pensar, será que a verdadeira disrupção da IA não está justamente nessa capacidade de otimizar gargalos específicos, mesmo em ambientes não ideais, em vez de esperar a perfeição organizacional? É como aplicar a estratégia do oceano azul em pequena escala, criando um novo espaço de mercado dentro de um processo existente. Mas me diga, como vocês garantiram que essa IA de guerrilha não criaria novos gargalos em outras partes do processo? Ou que a reorganização necessária para o seu uso não seria mais custosa do que o ganho de eficiência? E, mais importante, como vocês comunicaram esse resultado incremental para o gestor para que Caímos outra vez. Então, você estava perguntando se como a gente implementou essa IA de guerrilha e por que que talvez essa IA de guerrilha, onde a gente usa IA só num pedaço do processo, poderia gerar novos gargalos. Bom, se você leu o livro A Meta, do Goldratt, você sabe que quando você resolve um gargalo, outros gargalos surgem. Isso é da natureza das operações nas empresas, né? Então, você sempre que resolve um gargalo, isso gera outros pequenos gargalos, porque você acelerou um processo. Logo, as coisas podem se acumular ali na frente. E aí você vai lá e resolve esse outro gargalo, e assim por diante. Fabiano, essa sua analogia com a meta é perfeita, é exatamente isso. A gente fica tão focado em resolver o gargalo óbvio, aquele que está sangrando mais, que esquece que o sistema é um organismo vivo. Ao injetar essa IA de guerrilha em um ponto específico, é como dar um anabolizante para uma artéria. O resto do corpo precisa se adaptar e nesse processo novos pontos de estrangulamento surgem, muitas vezes mais sutis. Mas me diga, pensando nesse ciclo contínuo de identificar e resolver gargalos, como você vê a IA auxiliando não apenas na solução, mas na própria prevenção desses novos estrangulamentos? Será que a gente não deveria estar usando IA para mapear o fluxo inteiro e prever onde os próximos gargalos vão aparecer antes mesmo de eles se manifestarem? É justamente isso que a gente faz. A gente usa IA para resolver o gargalo e já prever os próximos que vão surgir. Fabiano, você me pegou. É claro que vocês fazem isso. Afinal, não é à toa que estamos aqui discutindo modelos de negócio disruptivos, não é mesmo? A inteligência artificial, quando bem aplicada, não é só uma ferramenta para resolver um problema pontual, mas um sistema preditivo que nos ajuda a antecipar os próximos passos. Mas
Me diga, com essa capacidade de prever gargalos, como vocês garantem que a solução para um gargalo não cria um novo problema ainda maior em outra área? Porque, convenhamos, nem toda otimização é de fato uma otimização no fim das contas. Às vezes a gente só troca um problema por outro, né? Um pouco mais disfarçado. De fato, a gente libera as pessoas para fazer um trabalho mais estratégico. Para isso que a gente usa nossos modelos de IA. Então, a gente desenvolve os projetos, né? E como a pesquisa da McKinsey aqui trouxe para a gente também empodera as lideranças para que eles entendam exatamente como utilizar a partir do nível de maturidade que a empresa tem para que ela possa escalar o seu nível de maturidade e utilizar a IA cada vez de forma mais profunda e com mais impacto no negócio. Então é assim que a gente trabalha por aqui.